Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao canal Palavra de Hoje, onde Deus sempre tem uma palavra para a nossa edificação. Hoje nós iremos falar sobre mais um assunto da série Polêmicas, certo? A Bíblia diz ou não diz? E o nosso assunto de hoje é: o cristão pode grevar? Ele pode fazer greve? Sim ou não? Você vai conferir neste vídeo de hoje, correto? Mas antes, se você não é inscrito no canal e chegou até aqui através de um link ou através da indicação do YouTube, se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se no canal. Mas se você já é inscrito, então procure acionar a notificação no sino do YouTube e dar o seu like e também procure fazer um comentário se você achar oportuno, certo, meus amados irmãos? Bem, amados, dado o recado, vamos ler duas passagens bíblicas que falam implicitamente sobre o assunto. Sabemos que muitos assuntos atuais não falam na Bíblia. Por exemplo, o namoro. A Bíblia não fala do namoro, certo? Mas, de forma implícita, ele está presente ali, mas não de forma explícita, porque não é um assunto abordado, nem a palavra e às vezes nem o conteúdo, mas de forma implícita você acha ali sim na Bíblia. Bem, o assunto de hoje está em dois textos. O primeiro texto no Evangelho de Mateus, o segundo texto na carta de Tiago. Eu vou ler primeiro um texto, depois irei ler outro texto. Nosso texto em Mateus começa no capítulo 22, no versículo 15 até o versículo 21, certo? Então, iremos ler. Diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E eles lhe disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse foi o primeiro texto que eu irei explicar o seu contexto, certo? De acordo com o assunto abordado, é o chamado prós e contra, correto? O outro texto bíblico está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 1, diz da seguinte forma: Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, nós lemos dois textos que falam dos prós e dos contras. Muitos argumentam que a greve é antibíblica, é uma rebelião contra Deus. Outros dizem que é justo o cristão ele grevar, certo? Nós, nos dias atuais, conforme as eleições de 2017, onde tudo começou, nós temos cristãos que estão divididos entre direita e esquerda. Direita conservadora e esquerda progressista, certo? Então, os cristãos de esquerda vão defender que a greve é ilícita, deve-se obedecer a Deus e às autoridades. Os cristãos de esquerda vão dizer que a greve é lícita. Por quê? Porque nós devemos procurar a justiça social e combater as injustiças sociais, correto? Então, vamos tentar fazer um parâmetro entre um pensamento e outro e ver o que a Bíblia de fato diz sobre esse assunto. No assunto em questão do texto que nós lemos em Mateus, fala sobre a questão da obediência cívica a Roma.
Os fariseus, eles odiavam o Império Romano e de forma alguma queriam pagar imposto a César. Mas, como eles também odiavam Jesus, eles queriam que Jesus falasse alguma coisa contra o Império Romano, o imposto, sabendo que o imposto alimentava todo o império, toda uma corte romana, inclusive o imperador, e o imposto também ele era dado como soldo ou salário para os soldados, certo? Roma só era aquele império gigantesco graças aos soldados, certo? 70% graças aos soldados. Se não fosse soldado, não adiantaria nada Roma ter uma constituição, uma legislação bela. Então, eles queriam pegar Jesus. Jesus falou que eles eram hipócritas e que eles deveriam, de forma imediata, dar uma moeda para que Jesus pudesse provar a hipocrisia deles. E Jesus provou da seguinte forma, né? Mostrando que a inscrição ou a imagem que estava ali era de um imperador terreno. E esse imperador, ele tinha todo o direito de cobrar imposto, visto que ele, através do imposto, pagava soldados para que esses soldados pudessem guardar estradas que muitas vezes serviam como refúgio para ladrões, assaltar cidadãos de bens e também para manter a ordem social. Só que os fariseus nunca viram o lado bom de Roma, só viram o lado ruim, certo? Então, Jesus quer mostrar a hipocrisia dos fariseus, correto? E, sendo obediente ao Império Romano, que fazia a manutenção da segurança, eles estariam sendo também obedientes a quem? Ao próprio Deus, correto, amados? Então, os fariseus ficaram estarrecidos com o que Jesus falou e não perturbaram mais o mestre. Já no outro contexto, que é um contexto social, isso vem desde muito tempo, onde os pobres eram bastante oprimidos, tem Tiago. Tiago, quem é Tiago? Tiago, ele era presbítero ou pastor na igreja de Jerusalém, que era uma das sedes do cristianismo. Jerusalém, Antioquia e Alexandria, certo? Depois Roma no futuro. Então, Tiago, ele era uma pessoa que defendia a causa dos injustiçados, que eram os pobres da época. Mas isso vem desde o período em que Deus autorizou a legislação israelita. No livro de Deuteronômio existe lá leis que protegiam órfãos e viúvas e estrangeiros que emigravam para Israel, certo? E Tiago está falando sobre os ricos que não pagavam o direito dos trabalhadores. No livro de Reis, no livro de 2 Reis, o rei Joaquim, ele era um dos filhos do rei Josias, e ele mandou construir um palácio de marfim, um palácio muito bonito, e não quis pagar o salário dos trabalhadores. E o que significou isso? Significou maldição sobre esse rei e sobre a sua descendência, certo? E aí o que acontece? Nós vemos que Deus odeia tanto a desobediência de um civil que não está pagando por aquilo que está sendo ofertado por uma autoridade, como a segurança, a saúde, certo? E o bem-estar social em geral, como também por uma autoridade que está oprimindo quem? Oprimindo o pobre. Deus odeia a injustiça. Esse é o resumo. Mas vamos embarcar mais e mais no contexto sobre a greve. Será que o cristão pode grevar? Sim ou não? Nós iremos ver isso de forma mais detalhada, se aprofundando mais no tema. Olha, o tema em si, como todos os demais feitos por nosso canal, ele é muito polêmico. Mas vale lembrar que esses temas estão associados às vezes a alguns contextos bíblicos e outros nem tanto, certo? Como eu falei para os amados irmãos. Alguns aparecem na Bíblia de forma explícita e outros não aparecem na Bíblia de forma explícita, ou seja, de forma implícita apenas aparece. A greve em si, ela, historicamente falando, sempre existiu entre soldados romanos, que muitas vezes estavam descontentes com o salário que ganhava, ou o próprio povo de Israel, assim como muitos povos não queriam pagar impostos a Roma. Então você já vê que já existia, no contexto histórico de Israel, pessoas que não queriam pagar impostos a Roma e soldados romanos que estavam descontentes com seu salário. Até porque existiu ali uma discussão
dos soldados romanos com João Batista. João Batista falou da seguinte forma: olha, fique feliz com o salário que vocês têm, fique contente com o salário que vocês têm. Ou seja, ele estava falando, não se rebelem, certo? Fiquem felizes com o salário que vocês têm. Essa é uma questão até mesmo judaica, cristã, que nós devemos nos contentar com o que nós temos, né? Porque muitas vezes as pessoas têm, mas querem ter mais. Nada contra isso, mas tem pessoas que estão no estado pior do que a gente. Então, de fato, nós devemos lembrar que a ambição, ela pode muitas vezes nos levar à ruína. Era isso que João Batista quis dizer aos soldados que estavam questionando sobre seu salário. Bom, mas a greve em si, ela pode ser algo bom, mas também pode ser algo danoso. Por exemplo, nos Estados Unidos, da década de 60, os direitos civis dos cidadãos de cor negra ou preta estavam sendo sufocados pelos cidadãos de cor de pele clara ou branca, certo? Existia ali nos estados sulistas, como por exemplo da Geórgia, do Alabama, uma lei que segregava pessoas. Existiam banheiros para negros e banheiros para brancos. Existiam ali bebedouros para negros e bebedouros para brancos. Ou seja, era aquela famosa frase, né, que eles diziam, que uma frase que ele dizia da seguinte forma, deixa eu ver se eu lembro aqui, iguais, mas diferentes. Essa era a frase que existia no sul dos Estados Unidos, iguais, mas diferentes, certo? Então, a lei de Jim Crow, ela vigorou por muito tempo nos Estados Unidos, desde o século XIX, quando a abolição da escravatura acabou nos Estados Unidos e acabou ali prejudicando muito a população negra. E ali na década de 60, quando a Rosa Parks ela é presa porque ela não quis se levantar, certo? Para dar lugar àquele homem branco, e ela estava muito cansada do trabalho dela, ela foi presa por esse motivo, porque os negros só poderiam sentar no fundo do ônibus e não na entrada do ônibus, né, nos primeiros lugares, só no fundão, e ela não quis se levantar, por isso ela foi presa. Mas Martin Luther King, que era um pastor da Igreja Batista do sul dos Estados Unidos, e também ele era advogado, ele se levantou, ele saiu da sua zona de conforto, se levantou para lutar ao lado dos oprimidos, dos injustiçados. E muitas vezes, como ele era um pastor da Igreja Batista, ele usava a palavra de Deus, ele usava o texto de Zacarias, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele usava muito a pacificação para combater as injustiças sociais. Claro, inspirado também num outro pacifista chamado Mahatma Gandhi, que fez um boicote geral contra a Inglaterra na Índia, alguns anos atrás, na década de 20, certo? E Martin Luther King, também inspirado em Jesus Cristo, que ele se inspirava muito em Mahatma Gandhi e no próprio Jesus Cristo. E aí não deu outra. Eles tiveram que lutar sem violência e boicotar os ônibus. Os negros, eles não andavam de ônibus, não pagavam passagem. Eles preferiam ir a pé ao seu serviço do que pagar passagem, porque eles sabiam que aquela renda que era dada ao ônibus ia diretamente para o governo. Então eles fizeram boicote e aí aos negros foi conseguido sentar na frente e não mais atrás. Então esse tipo de greve que trata os direitos humanos como lixo é um tipo de greve legal diante de Deus, pois combate a injustiça sem usar meios como a violência, certo? Então esse tipo de greve é legalizado pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Então você vê que a greve pode ser boa ou então ruim. É um assunto que relativiza um pouco a situação. Mas a greve em si, como nós conhecemos hoje, as suas raízes, ela vai começar na Europa do século XIX, quando estoura ali na Inglaterra a Revolução Industrial, certo? E muitos camponeses, eles estão aonde? No campo. Mas os empresários, eles estão investindo na indústria têxtil e eles querem que esses camponeses sirvam como mão de obra, visto que a escravidão já foi extinta na Europa. Então, eles
fazem a política de cercamento dos campos, forçando essas pessoas a migrarem para a cidade. Crianças, velhos, mulheres têm que trabalhar. Nesse contexto de trabalho, as crianças trabalhavam 12 horas por dia. Crianças, não existiam direitos para criança, não existia o ECA, não existia nada disso. Existia apenas trabalho, eles tinham que trabalhar para se manter vivos, certo? Numa Europa que estava sendo industrializada. Então, ali surgiram manifestos como o próprio Karl Marx, mas antes dele também surgem outras manifestações denunciando claramente a exploração do trabalho infantil e também no trabalho de mulheres, né? E aí você vê que surge ali na Europa do século XIX, século XX, direitos que venham tratar bem os empregados ou funcionários. Na época eram os empregados. Então, você vê que até aí tudo bem, Deus está de acordo, certo? Porque as pessoas estão lutando por seus direitos. Se nós temos direitos sociais hoje, é graças a aquelas manifestações. Lembrando que aquela Europa ainda era uma Europa cristã, não era uma Europa ateia como é hoje, certo? E quando esses imigrantes eles saem dessa Europa, que muitas vezes, como a Itália, que era um país que estava numa miséria muito grande, e imigram para o Brasil, achando que aqui no Brasil teria sim uma oportunidade de vida melhor, não somente italianos vêm para cá, como sírios, libaneses, japoneses, que saem lá de um Japão que estava sendo também industrializado, mas que os pobres eram oprimidos, eles saem de lá, certo? E vêm para esse Brasil. E aqui no Brasil, certamente, eles também são enganados, porque os fazendeiros fazem uma propaganda no Brasil, mas eles acabam sendo enganados aqui no próprio país, porque lá na Europa era uma propaganda sobre o Brasil, aqui já na prática era diferente. E é claro que os europeus, eles que vêm de lá, do seu continente, eles aqui têm toda uma instrução para grevar contra as opressões feitas pelos seus empregadores, certo? Mas o que nós devemos compreender e entender nesse assunto é que uma coisa é nós lutarmos por nossos direitos, outra coisa é nós nos rebelarmos contra as autoridades, porque as autoridades, elas muitas vezes estão aí para dar 3 coisas necessárias para a manutenção de um Estado. Primeiro, a educação, depois segurança e depois saúde, certo? São 3 coisas básicas que as autoridades devem dar para o Estado em que elas governam. São 3 coisas básicas, 3 coisas básicas. Se essas coisas estão funcionando e muitas vezes o empregador está descontente e faz greve, ele já está errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é contra pessoas injustas. Que se eu estou inconformado com o salário que eu ganho na minha empresa e eu quero grevar, eu estou errado. Por quê? Porque é o que a empresa pode pagar. Se eu quero receber um salário melhor, eu tenho que estudar, certo? E trabalhar em cima da minha ideia e montar um próprio negócio e ir para uma empresa que pague mais. Você vê que nós temos que fazer o discernimento da situação, que não é somente, eu estou ganhando pouco, eu vou grevar. Não é assim que funciona. Não é assim. Se os direitos humanos, como acontecia nos Estados Unidos da década de 60, como acontecia na Europa do século XIX, como acontecia no Brasil do século XIX, de século XIX para o século XX, estivesse sendo extrapolado, aí já é uma outra situação, aí já é um outro contexto. É injustiça social. Mas, se a empresa está me pagando aquilo que ela pode me pagar e eu quero ganhar mais, e eu quero grevar, aí eu que estou sendo errado. Eu é que estou oprimindo, e não sendo oprimido. Você entendeu? Então, a greve é um assunto relativo à situação de cada pessoa. O que vai definir se eu posso protestar ou não contra os meus direitos, a favor dos meus direitos,
É a situação que eu estou vivendo. Hoje em dia, o nosso país está vivendo uma situação não tão boa em relação à economia. E nós devemos entender e estudar o porquê disso está acontecendo, e não sair acusando, para que nós não possamos cair e incorrer no crime de injustiça social. Porque as pessoas têm em mente que empresários são maus, empresários eles só querem ganhar dinheiro, mas na verdade quem dá emprego são os próprios empresários. E para que um país possa ter emprego, é necessário que o empresário possa se sentir bem investindo naquele país. Ninguém quer perder. Se eu fosse empresário, eu não gostaria de perder dinheiro, eu gostaria de ganhar dinheiro. E gostaria também de criar empregos para ajudar o meu país, certo? Então, é necessário que a gente se ponha na condição, nós que somos cristãos, na condição de servo que sabem discernir as coisas, certo? Muitas vezes nós somos os opressores e não os oprimidos. E quando acontecer algum caso de injustiça social, nós devemos recorrer, em primeiro lugar, a quem? A Deus, a oração, certo? E não fazer justiça com nossas próprias mãos, que não vai dar em nada. Meus amados irmãos, se você gostou do vídeo, não se esqueça de fazer o recomendado, certo? E compartilhe este vídeo para que outros irmãos, outros servos possam ser edificados, que você possa ter um excelente dia e que Cristo possa abençoar ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.